Sabe, existem dois momentos meio secretos no processo da escrita que podem de verdade transformar uma boa ideia numa história inesquecível: a revisão e a escolha do título. E olha, pode acreditar, isso vai muito além de só corrigir vírgulas ou achar um nome bonitinho. Vamos mergulhar para entender o porquê. Vamos ser sinceros, quando alguém fala em revisar, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela imagem da caneta vermelha, né? Caçando erros de digitação, vírgulas fora do lugar, todo mundo já passou por isso. Mas a verdade é que essa visão é só a pontinha do iceberg. É aqui que a verdadeira mágica acontece. O grande segredo é este: revisão não é correção, é reescrita. É o momento em que a história nasce de verdade. Pensa no primeiro rascunho como um bloco de argila, sabe? O potencial tá todo ali, mas ainda é bruto. A revisão é o ato de esculpir, de tirar os excessos, até que a forma real e mais impactante da história finalmente apareça. Ok, mas como é que se faz isso na prática? Vamos dar uma olhada em algumas técnicas que transformam a revisão numa ferramenta de criação superpoderosa. A primeira dica, e talvez a mais importante de todas, dê um tempo para o texto. Depois de escrever aquela primeira versão, a gente tem que deixar ele dormir um pouco. Alguns dias, uma semana, o Stephen King recomenda isso. Esse distanciamento é fundamental. Quando a gente volta para o texto com a mente fresca, é quase como ler o trabalho de outra pessoa. Os problemas saltam aos olhos. Agora, uma técnica que parece simples, mas que, nossa, é transformadora. Ler o texto em voz alta. É que quando a gente lê em silêncio, o nosso cérebro meio que corrige as coisas automaticamente, sabe? Passa por cima de frases que não fluem bem. Mas quando a gente fala, o ritmo se torna físico. Dá pra sentir onde o texto trava, onde tem repetição esquisita e, principalmente, se aquele diálogo que parecia incrível na cabeça soa de fato natural na boca de alguém. E isso nos leva a um dos maiores desafios da revisão. Todo mundo que escreve tem aquelas frases ou até parágrafos inteiros que parecem perfeitos, intocáveis. O problema é que, às vezes, por mais lindos que sejam, eles não estão ajudando a história a andar. O ato de cortar essas partes é conhecido como matar seus queridinhos. É duro, mas necessário. Essa frase, que é atribuída ao grande William Faulkner, é um lembrete e tanto. A revisão também é um exercício de desapego. A história precisa servir à emoção, ao enredo e não ao ego de quem está escrevendo. Uma frase maravilhosa no lugar errado pode estragar o conjunto todo. Bom, texto revisado, lapidado, vamos para a segunda parte da nossa análise: o título. Se a revisão é a escultura, o título é a vitrine que convida todo mundo a entrar e conhecer a obra. Pensa bem, o título é a primeira impressão, a faísca inicial. Um título genial não apenas resume a história, ele promete uma experiência. Ele fisga a curiosidade e já dá o tom de tudo que vem pela frente. E olha que legal esses exemplos aqui. O Coração Delator do Poe já entrega de cara a culpa que move o conto. A Cartomante, do Machado, é super direto, mas ao mesmo tempo cheio de mistério. A Hora e Veja Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, é pura poesia, é simbólico. E o meu preferido, Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, é genial pela ironia, né? Um título alegre para uma história com um clima super denso. E aqui vai uma daquelas curiosidades de bastidores. Muitos, mas muitos autores só escolhem o título depois que a história está toda revisada. Por quê? Porque é só no final que se entende qual é a verdadeira alma do texto. Então, se o título perfeito ainda não apareceu, calma, uma hora ele vem. Certo? Mas como é que se encontra esse bendito título? Vamos ver umas estratégias bem práticas que podem ajudar nesse processo criativo. Primeiro, anote tudo, absolutamente tudo que vier à cabeça, sem filtros, sem julgamento. A ideia genial pode estar escondida numa anotação que parecia boba. Depois, foque na emoção principal da história, o que ela deve provocar. Fuja de palavras genéricas como amor, ódio, destino, elas precisam de algo a mais para se destacarem. Cuidado com metáforas, elas precisam fazer sentido com a história. E a dica de ouro: teste. Fale o título em voz alta para alguém e só observe a reação. A cara da pessoa vai dizer tudo. E este exemplo aqui ilustra perfeitamente o poder de uma boa escolha. O famoso conto do H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, por pouco não se chamou O Terror das Profundezas. O próprio autor achou que esse segundo nome revelava demais. Ao escolher o mistério, ele não só nomeou um conto, ele ajudou a criar uma lenda inteira. E então, no final das contas, o ponto crucial é que tanto a revisão quanto a escolha do título
servem a um mesmo propósito maior. Eles estão conectados. A gente pode pensar assim, olha que bonito. Revisar é como afinar cada nota de um instrumento, para que a melodia saia perfeita, sem nenhum ruído. E escolher o título é dar nome a essa canção, aquele nome que vai ficar ecoando na cabeça das pessoas. As duas coisas exigem paciência e muita sensibilidade. Então você tem uma ideia para a gente levar daqui é esta. Esse trabalho não é só técnico, não é sobre consertar erros, é um ato de descoberta, é sobre revelar a versão mais poderosa da história que já está ali, só esperando para ser encontrada. E isso nos deixa com a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Olhando para o próprio texto, para a própria criação, qual daqueles queridinhos será preciso ter a coragem de cortar primeiro?